a nossa aula de hoje é sobre trabalho. Às vezes, a gente tem aquela mentalidade de que se eu trabalhar muito, eu vou ficar rico. Se eu trabalhar muito, eu vou prosperar. Se eu trabalhar muito, eu vou ganhar dinheiro. Só que, na prática, a gente observa que não funciona. Na prática, a gente observa que não funciona. Por exemplo, quantos anos faz? Eu faço sempre essa comparação. Quantos anos faz que nós estamos trabalhando muito? E qual o resultado que nós estamos tendo ao longo desses anos? Está sendo proporcional ao nosso trabalhar muito? Na maioria das vezes não é. A gente trabalha muito, porém financeiramente o resultado é pouco. E aí o que é que eu percebi? Eu percebi que a riqueza, o crescimento, a prosperidade não está relacionado a quanto eu trabalho, mas sim como eu trabalho, entende? Como eu faço o que faço e o porquê que eu faço o que faço. E aí é algo que eu chamo de TI. Você tem que trabalhar com TI, mas não é informática. É com um trabalho inteligente. Gerando o quê? Eficiência no que você faz, tendo mais de uma fonte de renda. Dificilmente com uma única fonte de renda você vai conseguir sobressair as suas despesas. Porque nós temos um hábito de gastar mais do que a gente ganha. Então, com uma única fonte de renda, dificilmente a gente vai conseguir chegar onde a gente deseja financeiramente. Trabalho inteligente. E aí a provocação de hoje é justamente essa. O que a gente pode fazer... Bom dia, Alê. O que a gente pode fazer para tornar eficiente o que a gente faz e poder melhorar o nosso resultado financeiro? O que eu posso fazer no meu trabalho? Então, eu vou dar o meu exemplo para que vocês possam entender, tá bom? Minha área financeira. Eu trabalho há 12 anos com financeiro dentro de empresas. Quando foi em 2019, eu pensei em algo. Se minha área financeira, e eu já trabalhei em banco, já trabalhei com seguro, previdência, essas coisas, eu vou tirar a certificação da SUSEP. Então, em 2020, eu estudei, fiz a prova da SUSEP e tirei a certificação. Então, hoje eu tenho uma carteirinha do Ministério da Economia que me habilita a vender seguro de vida e previdência privada. E ali eu pensei, não, isso é uma outra fonte de renda. Aí comecei, logo em seguida veio a pandemia, então ninguém queria receber ninguém em casa. E aí eu não parei. Eu disse, não, já que eu não consigo visitar as pessoas por causa do lockdown, da pandemia, eu vou começar a falar no Instagram. E eu não usava o Instagram, tá, gente? Até 2020 eu não usava o Instagram. Aí eu comecei a usar o Instagram e comecei a falar sobre finanças, educação financeira, sobre hábitos na gestão do dinheiro, mas está relacionado àquilo que eu já fazia. Quando foi em 2021, ano passado, aí eu disse, não, faz sentido eu focar nisso. Agora eu quero me dedicar mais. Foi quando eu comecei a escrever o livro, foi quando eu comecei a fazer curso, abrir minha mentoria. Mas tudo o que? De forma planejada. Então, em 2021, eu foquei muito no meu digital. Continuei trabalhando CLT, porém passei a focar mais agora no digital também. Dentro daquilo que eu já faço, dentro do meu propósito, que é área financeira. Quando foi agora, 2022, eu pedi demissão da CLT, continuei focando no digital, mas agora eu abri a minha empresa. Então hoje eu continuo no financeiro, na área financeira, porém trabalhando para mim e no digital. E aí, o que é que isso tem a ver? Se você entender o seu propósito, certo? Se você entender qual é o seu propósito e focar energia naquilo que você faz dentro do seu propósito, outras possibilidades vão se abrir. E aí você precisa criar o quê?
o hábito de entender o seguinte: se esse é o meu propósito, fazer o que eu faço é o que Deus me deu para fazer com excelência, quais as possibilidades, quais os caminhos que eu posso abrir dentro do que eu já faço. Então, no meu caso, abrir consultoria, mentoria, curso, livro, ok? Empresa, tudo dentro da área financeira. Isso é trabalhar inteligente. Não é sobre trabalhar muito. Wellington, como é que tu faz tudo isso? Lembra que a gente deu uma aula essa semana sobre gestão das atividades no tempo? Fazendo gestão do que eu tenho que fazer, fazendo um planejamento diário. E aí eu consigo dar conta de tudo. Ok? Além de outras coisas. Então, trabalhar inteligente não é sobre trabalhar muito. É sobre fazer o que precisa ser feito. Entende isso? É sobre fazer o que precisa ser feito. Mas aí... quer trazer a meditação, né? Lá em Gênesis 3,19 diz o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, que Deus chegou para eles, perguntou o que eles tinham feito e tal, Deus aplicou uma certa responsabilidade, né, ou uma punição para o homem e para a mulher. Para o homem, ele diz o seguinte: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ok? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Wellington, quer dizer que antes disso Adão e Eva não trabalhavam? Não, eles trabalhavam, porém não era algo pesado, era algo leve. O trabalho antes no jardim era algo leve, era algo prazeroso, era algo que não tinha tanto esforço. Quando o homem pecou, que Deus aplicou essa punição para Adão, e posteriormente as mulheres trabalhando acabam entrando também no mesmo efeito, Deus disse: olha, Adão, a partir de hoje, para você comer, você vai ter que trabalhar muito, vai ser algo, ó, vai ter que suar. Por isso que o trabalho hoje é tão pesado, é um fardo. E quando você entender isso e quebrar essa punição, você vai encontrar leveza no que você faz, é quando você volta para o seu propósito. Adão caiu do propósito dele, ok? Adão caiu do propósito dele e passou a trabalhar o quê? Arduamente. Mas quando eu encontro novamente o meu propósito, eu volto outra vez para Deus, e aí aquilo que eu faço não é mais um fardo. Entende? Não é mais um fardo, e sim algo prazeroso. Por isso que existe aquela frase: quem trabalha com o que gosta não trabalha, se diverte. Certo? É porque a gente volta para Deus e volta a trabalhar dentro do nosso propósito. E aí eu abro os leques e começo a trabalhar inteligente, criando outras fontes de renda, fazendo outras atividades que estão diretamente relacionadas ao meu propósito. Bom dia, Rafael. Bom dia, Elaine. Ok, gente? Vocês estão entendendo isso? Quando eu volto para o propósito original de Deus para o homem em relação ao trabalho, eu passo agora a viver uma vida leve naquilo que eu faço. Por exemplo, finanças para mim é algo que é leve. Às vezes dá dor de cabeça, dá. Às vezes eu pego algum desafio estressante e aí dá uma certa dor de cabeça. Mas na maioria das vezes é algo que eu faria o dia inteiro. Ok? Então aí você tem que pensar em abrir outra fonte de renda. Como, Elton? Pensa, o que você já faz que você pode fazer além? Qual uma dor que as pessoas à sua volta, elas reclamam que não tem isso ou não tem aquilo, e você pode resolver o problema delas? A dor que você precisa resolver é uma dor de muitos para poder dar certo. É uma dor de muitos para poder dar certo essa renda. Aí você conseguiu, agora eu tenho uma renda extra. Você não pode ou não deveria comer essa renda extra. Ela tem que ter um objetivo específico. Por exemplo,
Quem? Perguntou a Marco Paulo. Sim, exatamente. Viviane viu stories uma vez do Marcos Paulo e tem uma mulher que era dentista, ganhava 3 mil reais e ela perguntou ao Marcos Paulo qual a melhor área para ganhar dinheiro. Daí ele disse, qual foi a resposta dele? Não tem melhor, se você vende seu produto bem. Isso. A resposta dele foi, não tem uma melhor área. Se você vende bem o seu produto, você vai ganhar muito dinheiro naquilo que você faz. Só que a gente fica achando, vou fazer isso porque isso dá muito dinheiro, vou fazer aquilo que ganha muito dinheiro. Mas existem bons profissionais que ganham muito em todas as áreas. Existem profissionais que não ganham muito ou que ganham pouco em todas as áreas também. Não é sobre a profissão. É sobre você estar dentro do seu propósito, fazer o que você ama, fazer com excelência. E aí você sim vai ganhar bem. Então, sobre a renda extra, você não pode comer a semente. O ideal é que a renda extra ela tenha um foco, um objetivo. Por exemplo, em 2023 você quer realizar a sua viagem dos sonhos. Você vai criar uma renda extra, ok? Essa renda extra, tudo que entrar, você tem que destinar para um cofrinho lá, para uma reserva para a tua viagem. Eu quero reformar minha casa. Ok, cria uma renda extra, se esforça, se empenha nela. Toda a renda que entrar, você vai destinar para a reforma da sua casa. E tem algo que eu costumo falar que é o seguinte, eu não chamo de renda extra, tá? Eu chamo de segunda renda. Primeira renda, segunda, terceira. Porque se eu chamo de renda extra, o nosso cérebro vai nos sabotar e vai dizer, é algo extra, é algo temporário, não preciso me dedicar tanto. Então você mesmo acaba se sabotando. Mas se você trata com uma renda alternativa, uma segunda fonte de renda, o empenho que você vai se empenhar na primeira, você também vai se empenhar na segunda. E muitas vezes a segunda fonte de renda acaba sendo a primeira. Entende? Então, a forma como você lida com isso faz toda a diferença. Tem muita gente que acaba pegando algum produto para vender, mas não sai do canto. Continua no mesmo sufoco. Por quê? Vende algo para pagar dívidas, para pagar conta, para pagar consumo diário. Então não adianta, gente, trabalhar muito e não ser inteligente no que está fazendo. Não adianta trabalhar muito e não ter uma boa gestão financeira dos recursos. O princípio da prosperidade é a doação e a boa gestão do que Deus coloca em nossas mãos. Nós temos feito uma boa gestão desses recursos. Ontem eu falei sobre isso. A pessoa ganha R$ 1.500, passa 30 dias para ganhar R$ 1.500, trabalha, se for 8 horas por dia, 220 horas por mês. Aí quando recebe o salário, passa no shopping, gasta 200, 300, 400 reais, ou seja, 30% do salário em 1-2 horas. Mas passou 220 horas para ganhar R$ 1.500. Quando não faz pior. Quando não faz pior. Muitas vezes, o desejo descontrolado de consumir algo faz com que o nosso trabalho seja um trabalho escravo. Por exemplo, um iPhone hoje, novo, 13, 14 mil, não sei, o último agora. Mas tem mais barato, certo? Imagina um iPhone de 10 mil reais, a pessoa ganha 1.500 por mês. Ela vai parcelar isso não sei quantas vezes. Ela se tornou escrava do trabalho dela. Porque agora ela tem que viver para pagar o celular. Eu conheço uma pessoa que comprou um iPhone, 10 mil reais por aí. E aí no primeiro mês, ela comprou parcelado no cartão do irmão. No primeiro mês, ela foi assaltada e levaram o celular dela. Agora imagine você comprar um celular de 10 mil reais no primeiro mês, que ia pagar a primeira fatura, você ser roubado e levar o teu celular. A pessoa... Esse tipo de comportamento nos torna escravos de nós mesmos. Esse tipo de comportamento nos torna escravos de nós mesmos. Aí alguém me perguntou, Wellington, dentro da mentoria, tu vai falar sobre finanças? Gente, não tem como não falar. Bom dia, Adriana, Lauro, Elaine, bom dia. Não tem como não falar. Geonice, bom dia. Não tem como não falar, gente, de inteligência financeira dentro da nossa mentoria. Todos os nossos objetivos que nós vamos traçar e desenhar
quase todos estão relacionados à área financeira. Quase todos. Porque a gente precisa de recurso financeiro para realizar os nossos sonhos. Então eu tenho que destravar a inteligência financeira em mim para que eu possa fazer boa gestão e alcançar os meus objetivos. Ah, meu objetivo não tem nada a ver com financeiro. Tem não. Uma das alunas quer reformar a casa. Para reformar a casa ela precisa de quê? De dinheiro. Outra aluna quer viajar. A Elaine está aí. Elaine, qual é o teu sonho? Conta pra gente saber se precisa de dinheiro, um dos teus sonhos, se puder contar. Elaine aí está na nossa mentoria. Bom dia, Alberto. Então, todos os nossos objetivos, quase todos precisam de dinheiro. Alberto, conta um que não precisa de dinheiro. Se conectar mais com Deus. É um objetivo de todo mundo em comum, se conectar mais com Deus. Precisa de dinheiro? Não. Precisa de dedicação, diariamente, para fazer. Ok? Então, não precisa. Ah, desenvolver a minha inteligência emocional. Precisa de dinheiro? Necessariamente não. Tem muito vídeo no YouTube que te ajuda. Tem livros baratos que te ajudam. Mas, se não for assim, a maioria das outras coisas precisa sim. Uma viagem, uma roupa, um celular, comprar um carro, reformar a casa, comprar uma casa. Então você tem que entender que trabalhar inteligente vai te levar para o próximo passo, para a próxima fase. E é o que eu venho fazendo desde 2020. Entende? Além do planejamento, a inteligência financeira, a inteligência emocional me dá essa base forte para crescer, gente, para prosperar ano após ano. As coisas estão difíceis hoje? Estão, mas imagina daqui a um ano. Se você fizer tudo que você precisa fazer, você vai crescer. Mas aí você vai crescendo. E é isso que eu estou fazendo. Ok? É isso que eu estou fazendo. Eu tenho minhas metas para 2023. Eu tenho meus objetivos. E eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor para chegar lá. O meu melhor. Ó, a Elaine, um dos meus sonhos, a Elaine faz parte já da mentoria, tá? Um dos meus sonhos é mudar de carreira. Precisa de dinheiro? Talvez sim, talvez não, né, Elaine? Talvez precise fazer um outro curso ou especialização em outra área. Aí vai precisar de dinheiro, de recurso financeiro. Ah, não, eu vou procurar algo dentro do conhecimento que eu já tenho. Aí não precisa de recurso financeiro. É desenhar, a gente vai desenhar o planejamento e as metas para que isso aconteça e como fazer essa transição de carreira, né? A Elaine trabalha no banco, amor? Trabalha no banco, a gente trabalhou no banco, eu e Viviane, a gente fez a transição de carreira de Viviane, deu certo. Então, assim, quando você planeja, as coisas dão certo. Não necessariamente toda vez, tá, gente? Tem uma frase que é o seguinte, que não existe planejamento certo diante de uma crise, não tem. Diante de uma crise, todo planejamento ele cai. Mas você precisa planejar. E tem uma frase que eu digo para mim mesmo que é o seguinte: as coisas podem até não acontecer, mas não foi por falta de planejamento. Entende? Quando você planeja, você tem um alvo, você tem um caminho para você seguir. Se não acontecer, tá tudo bem. São fatores externos que interferem na nossa vida. E tá tudo bem. Agora imagina você não planejar a sua vida, não ter metas, não ter objetivo, não saber o que tem que fazer dia após dia, aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Entende? Então trabalhar inteligente é isso. É você voltar para o teu propósito em Deus. Principalmente isso. E aí esse trabalho que é um fardo hoje para você, ele deixa de ser um fardo e passa a ser algo prazeroso. Volta ali para o tempo antes da queda do homem. Isso a gente reconstrói o tempo em Deus. Isso é propósito. Isso é propósito. Mas quem ainda não está, gente, aviso importante, quem ainda não está na nossa mentoria de planejamento para 2023, hoje é o último dia do lote 1. Hoje é o último dia, então ainda dá tempo você entrar. Gente, eu coloquei um preço simbólico da mentoria, simbólico, tá? R$29 por mês. 12 vezes de 29 dá 297, alguma coisa assim. Um preço simbólico para você participar dessa mentoria e escrever um 2023 diferente. Então, se você ainda não fez a tua inscrição, hoje
é o último dia do lote 1 para pegar esse preço. A partir de amanhã, o valor vai aumentar. Não perde essa chance. 29, ontem a gente foi na pizzaria aqui, do nada assim, só um lanchezinho rápido foi R$70. Quando a gente vai comer pizza, fazer alguma coisa, é R$100. Então quantas vezes durante a semana, durante o mês, a gente gasta muito mais do que R$29 com outras coisas? Entende? Então a vida é feita de decisão. Nós já fizemos aula aqui também falando sobre decisão. A vida é feita de decisão. Ou você decide prosperar, ou você também decide não prosperar. Ou você decide fazer um bom planejamento e trilhar metas e objetivos para 2023, ou você também decide não fazer. Sempre a gente escolhe. Sempre é uma escolha. A vida é uma escolha. E aí a gente acaba colhendo os frutos daquilo que a gente plantou. Se eu não colhi nada, é porque eu não plantei nada. Se eu colhi bons frutos, é porque eu plantei bons frutos. E lembra, planta sempre mais, porque algumas sementes acabam morrendo no processo. Ontem nem fiz minha inscrição, hoje faço sem falta. É isso aí, Roberto. Aproveita que hoje é o último prazo. Para quem está aqui, que já faz parte da mentoria, próxima semana a gente vai fazer uma aula. E nessa aula eu quero te passar já as 12 áreas da prosperidade. A gente vai fazer a cada um mês de 2023, a gente vai estudar uma área. Então, janeiro, prosperidade financeira. Fevereiro, prosperidade emocional. Março, prosperidade profissional. Então, cada mês uma área. Mas aí, semana que vem, para a gente já entrar em 2023 com todo o gás, eu vou dar uma aula só para os alunos da mentoria sobre as 12 áreas, um resumão das 12 áreas. E a gente vai pegar os teus objetivos e encaixar eles em cada área da prosperidade. Isso é uma outra forma que também eu entendi e desenvolvi para você crescer e prosperar. Por exemplo, a Elaine, ela quer mudar de carreira, ok? Então o que a gente vai fazer? Mudar de carreira é a área da prosperidade profissional, ok? É uma das áreas da prosperidade profissional. Então a gente vai linkar o alvo dela a essa área da prosperidade profissional. Então o que a Elaine tem que fazer? Quais as outras áreas que tem que estar relacionada à profissional para poder ela focar em 2023? Então ela vai focar nisso. Ela vai saber quais são as áreas que estão relacionadas e ela vai focar nessa área para que durante 2023 ela alcance esse objetivo. Ok? Uma área que eu quero, algo que eu quero fazer. Eu quero fazer outra viagem internacional esse ano, 2023. A gente viajou em 2015 para a Europa. Aí esse ano eu quero fazer outra viagem internacional. Tá dentro de quê? Tá dentro de... nem sei, mas tá dentro da área da prosperidade. Oi? Financeiro? Não, eu acho que tá dentro da familiar, do lazer, né? Tá dentro do lazer, do desfrute. Então eu preciso atrelar financeiro e profissional a essa área. Por quê? Eu melhorando profissionalmente, o meu financeiro melhora e aí eu consigo realizar meu objetivo. Entende, gente? Não é simplesmente trabalhar. Tem toda uma estratégia, tem todo um desenho para você realmente crescer e prosperar. Para e pensa. Todo mundo que está à sua volta trabalha muito. Todo mundo que está à sua volta trabalha muito mesmo. Eu ia falar uma palavra feia, né? Qual o resultado que elas têm alcançado? Quais os resultados que essas pessoas têm alcançado? Nossos pais. Os nossos pais. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma obrigação de prosperar mais do que os meus pais. Você tem uma obrigação de prosperar mais do que os seus pais. É obrigação. Por quê? Hoje a gente tem informação, conhecimento. Eles, com toda dificuldade, nos deram estudo. É uma obrigação minha prosperar mais do que o meu pai e a minha mãe. É uma obrigação. Entende? Mas, voltando lá à ideia, observa as pessoas que estão à tua volta. Trabalham muito. Sabe a corrida dos ratos? Faz a mesma coisa, todo dia, ano após ano. Ano após ano. E não prosperam.
é porque tem alguma coisa errada. Você tem que estar inconformado com isso e perceber, poxa, verdade. Ó, na mentoria vai ter indicação de filmes. Não é filme qualquer não, são filmes que fazem sentido para você crescer e mudar a sua mentalidade. Vai ter indicação de livros para você ler e mudar a tua mentalidade. O caminho que eu fiz lá em 2020, você vai fazer esse ano comigo, eu vou fazer junto com você. E além da gente estudar inteligência emocional, inteligência financeira, 2023 eu vou pegar pesado em quê? Em hábitos. Mudança de hábitos. Porque está tudo atrelado ao teu resultado. Então, inteligência emocional, inteligência financeira e mudança de hábitos. Não tem como você não ter resultados. Não tem como. Elaine, eu queria ver você na mentoria. Cadê você? Elaine Teixeira. Vamos participar. Ana Valões, Ana Paula Valões Soares, Aninha, bom dia. Roberto, sinto que vou aprender muito com você, meu amigo. Sempre admirei seu trabalho. É isso aí. Gente, eu garanto, eu vou dar 100% do meu melhor. 100%. E vou cobrar vocês, quem tiver dentro da mentoria, a dar também o seu melhor. Vai ter momentos que vai ter vontade de parar? Vai. Ontem eu fui correr, eu saí para correr às 6 horas. E eu disse, não, eu vou correr só 3 quilômetros. Aí comecei a correr, a perna começou a doer. Aí eu disse, não, vai ser só 3 e vou parar. Quando chegou nos 3, eu disse, não, eu vou mais um. Quando bateu os 4 quilômetros, gente, eu não queria parar mais. Aí foi 4, foi 5, foi 6, fiz quase 7 quilômetros ontem. Mas por quê? Porque na hora da dor, eu não parei. Na hora da dor, eu insisti. Chegou ao ponto que quando eu completei 6 quilômetros que eu fui parar, eu comemorei por ter feito os 6. E sabe aquela satisfação de ter conseguido? Pô, valeu a pena não ter parado nos 3. Valeu a pena não ter parado. E quando a mente disse, olha, a perna tá doendo, para. Valeu a pena não ter ouvido. E ter continuado. E a vida é assim. Se você parar, quando você sentir algo, um desconforto, quando alguém fala algo pra você, quando alguém olha com cara feia, se você parar, você não prospera, você não chega no seu alvo. Mas aí a gente tem que desenvolver inteligência emocional para bloquear tudo isso que vem e superar dia após dia nós mesmos. Você tem que entender o seguinte, e coloca amor no que eu vou falar agora. Você tem que imaginar você dentro de uma caixinha e que nada te atinge, nada. Nem mesmo filho, esposo, esposa, nada. Você tem que saber o seu alvo. O seu alvo, o seu objetivo está alinhado ao propósito de Deus, então nada pode te atingir. Nada pode te atingir. Você tem que seguir firme. Mas vai ter momento que vai dar vontade de parar. É por isso que a gente vai ter um grupo. Porque nesse grupo a gente vai poder ajudar um ao outro. Débora Figueiro. Gente, se alguém precisar de aula de inglês, procura aqui, ó. Débora, melhor teacher de inglês do Brasil, tá? Procura ela, faz aula online também, tá? Então, se alguém precisar destravar inglês, fala com a Débora. Gente, tá bom, Elaine? A gente vai se falando lá no grupo, tá? E 8 horas também, a gente tá finalizando. Mas fica o aviso final. Hoje é o último dia para você participar da nossa mentoria de planejamento para 2023. O último dia do lote 1, o preço ainda está muito acessível e vocês não podem ficar de fora quem ainda não entrou. Vou desenhar com você seu planejamento, vamos desenhar metas e objetivos, vamos trabalhar inteligência financeira, inteligência emocional e mudança de hábitos e vamos caminhar junto, um ajudando o outro, grupo de transbordo, para que a gente possa fazer um 2023 de crescimento realmente e de prosperidade em todas as áreas, tá bom? É isso. Beijo no coração de vocês. Excelente dia, excelente sexta-feira. Amanhã não tem. Feliz Natal para você. Paz e prosperidade em tudo que você colocar as suas mãos. É que eu desejo de coração para vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau.